Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, aqui na UniFM 107.9. Eu sou Jéssica Dalcin. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, @editora_UFSM, @livraria e grife UFSM, @ineditadospodcast e eu sou @Gedalcin. Hoje nós vamos conversar com... estamos no nosso mês do CCR, das Ciências Rurais, dentro da nossa agenda, e vamos conversar com o atual diretor do CCR, professor Alessandro Dalcol Lúcio. Nós já tivemos aqui em outros momentos o professor Sandro, a professora Fernanda Vogel, que é a atual vice. Então, vamos começar dando boas-vindas, professor Alessandro, que está vindo aqui pela primeira vez. Obrigado, Jéssica, obrigado pelo espaço e saudar também com o nosso boa tarde a todos os ouvintes da nossa rádio. Vamos começar falando sobre a sua biografia. O que o pequeno Alessandro, no momento da sua vida, percebeu que gostaria de trabalhar com essa ênfase nas rurais ou na natureza, enfim? Ok. Eu sou natural da cidade de Ecoporanga, no estado do Espírito Santo, e sou oriundo de uma família de pequenos produtores rurais. Então, desde criança, lido também no meio do campo, e tive a oportunidade em 1995, me formar como engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Espírito Santo. E durante a minha graduação, eu tive, durante todos os semestres, a grande chance de trabalhar com estatística experimental dentro da área aplicada na agronomia, o que me levou a vir a Santa Maria fazer o meu mestrado em agronomia com essa ênfase, então a partir de março de 1995, e na sequência ir para Jaboticabal, na Unesp Jaboticabal, dar sequência aos meus estudos, no doutorado também nessa área de agronomia e de estatística experimental. Então, desde cedo, aliei uma vocação na área da estatística com esse meu gosto da área das rurais. E em 1998 assumi, então, como professor aqui na Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Fitotecnia do nosso CCR, e desde então venho trabalhando na área de ensino, pesquisa e extensão, na parte da estatística experimental e estatística aplicada nas ciências agrárias. É uma tônica aqui, volta e meia, quando nós falamos assim com gestores, que essa questão da gestão ela vem se aproximando. Na verdade, em nenhum momento formativo, a menos que haja uma busca intensa, ativa por isso, mas o mestrado, o doutorado, sempre focando na área da pessoa, sua área formativa, enfim, de docência. Como é que a questão da gestão se aproxima na tua vida? Bom, na minha graduação, eu já fiz parte do diretório acadêmico do curso de agronomia, da UFES, e naquele momento despertou essa vocação para essa área de gestão. Quando eu cheguei em Santa Maria, já como professor, me foi dado uma oportunidade de ser, já no ano seguinte que eu entrei, então 1999, de ser hoje já é diferente o nome, mas era o chefe substituto do Departamento de Fitotecnia. Na sequência, o nosso programa de pós-graduação em agronomia, ele estava passando por um processo de reformulação, reestruturação e divisão no que é hoje o programa de pós-graduação em agronomia e o programa de pós-graduação em ciência dos solos. E me foi colocado, então, o desafio de liderar essa transição. E, então, a partir desse momento, eu assumi, durante 2 gestões, 4 anos, a coordenação do programa de pós-graduação em agronomia, que, pelo fato de ser coordenador, me deu acesso também ao Conselho de Centro. No Conselho de Centro, no ano de 2006, houve uma eleição para o cargo de vice-diretor do CCR. E os colegas
né, que trabalhavam comigo e que eram também conselheiros, me indicaram então para ser, né, candidato. Então foi a primeira eleição efetivamente que eu concorri dentro da Universidade Federal de Santa Maria em 2006, desculpe, para ser o vice-diretor do CCR. Um mandato de 1 ano, para fechar, para, como diz, passar a ser coincidentes os mandatos do diretor e do vice-diretor na época. Então, desde lá, a gente começou a trabalhar em diversos níveis de gestão dentro da instituição, né? E em 2009, final de 2009, início de 2010, na gestão do professor Felipe Miller e do professor Dalvan, como reitor e vice-reitor, fui convidado a integrar a equipe da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, o qual, com muita honra, fiz parte durante 4 anos. E de lá, né, teve um período sabático, vamos assim dizer, ao final da gestão, saí para fazer meu pós-doutorado, né, para voltar a estudar e me atualizar na área que eu pesquiso. E 2022 veio a grande oportunidade de voltar à direção do CCR, agora já no cargo de diretor do centro, juntamente com a professora Fernanda. Então, essa é a história da gestão do professor Alessandro dentro da universidade, mas que começou na graduação ainda, lá no diretório acadêmico do curso de agronomia. Existem outras integrações também, né? Quando tu participa, por exemplo, de um comitê da CAPES, sim. É necessário também essa tenacidade de fazer uma gestão de equipe, por exemplo, de entender, de ter um olhar sobre o que essas demandas que os cursos oferecem, vai dando repertório também para trazer implementos e melhorias para cá, né? Perfeito, Jéssica. É bem lembrado por ti, né? Enquanto nós estávamos na Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, numa questão de representatividade da UFSM, eu fiz parte de alguns comitês a nível de estado e a nível de país, principalmente destacando a nível de país os comitês do CNPq, onde se discutia toda a política de fomento e distribuição das bolsas de iniciação científica e iniciação tecnológica para todo o país. Também fui dentro desse grande, né, escopo de política de ciência e tecnologia do país. Tivemos a oportunidade de implementar, no momento, dentro da universidade, o programa Ciências Sem Fronteiras, onde nós, durante 3 anos, mandamos mais de 200 alunos para fora do país, alunos de graduação. Então, soubemos aproveitar muito bem os momentos em que o governo, né, estava nos oferecendo, nos oportunizando, para trazer essas políticas e esses programas para dentro da universidade. Em função, acredito eu, dessas atividades que eu tive à época, fui convidado a participar, e é um comitê que até hoje eu ainda integro, o Comitê de Avaliação, né, dos Programas de Pós-Graduação da CAPES na área das Ciências Agrárias 1. Então, faço parte desse comitê praticamente há 12 anos, e dentro desse comitê, além de avaliar os programas de pós-graduação, mestrado e doutorado da área das Ciências Agrárias 1, também faço parte do Comitê de Avaliação do Prêmio Tese CAPES dessa própria área. Então, são atividades que a gente vem desempenhando em função, né, do tipo de trabalho que a gente demonstrou anteriormente enquanto estávamos na gestão superior da nossa universidade. E, bom, fazendo um link com o nosso episódio passado, que nós falamos sobre os programas de pós-graduação de excelência ali do CCR, nos conta um pouco desse cenário mais global e como que o nosso Centro de Ciências Rurais e os saberes ali produzidos têm sido reconhecidos num cenário mais global, né, mundialmente, de internacionalização. Bom, hoje nossos programas de pós-graduação do CCR são 8 programas. Destes 8 programas, nós temos um programa com conceito 4. Tá? Desse hall de 8 programas, temos outros 4 programas com conceito 5 a nível de CAPES. Então, são programas com reconhecimento de excelência a nível nacional. E 3 programas com conceito 6 e 7, que é o reconhecimento em nível internacional. Bom, em função dessa classificação, né, desses conceitos, desses programas, hoje o Centro de Ciências Rurais tem o maior IGC de pós-graduação da universidade, né? E óbvio que quando a gente trabalha com pós-graduação, os resultados eles não são imediatos, né? Essa conquista ela é paulatina e é fruto de muito esforço, muito trabalho, muita competência, muito planejamento e muita organização, né, dos professores e dos coordenadores que militam nesses programas. Esse reconhecimento, né, ele vem se consolidando a cada quadriênio de avaliação. Estamos, inclusive, neste momento, né, em julho já começa a avaliação do quadriênio na área das Ciências Agrárias 1.
Então, nós temos a convicção que os programas que já têm essa consolidação a nível internacional vão se manter, e aqueles que ainda estão, né, com reconhecimento nacional, eles galgarão com certeza índices níveis 6 e 7 dentro da CAPES. Como eu disse, é um esforço coletivo e mostra, sim, né, todo o comprometimento e competência e produção de saber que existe dentro do CCR. A gente comentava que toda essa evolução ela não acontece só no momento de avaliação, não é? Sim, São meses de antecedência e de organização, porque o momento em que o sistema, vamos dizer assim, abre para o lançamento dos dados, ele é um momento pontual. E tudo que vai ser inserido ali tem que ser construído antes. Sim. A plataforma Sucupira, na verdade, ela fica com acesso para lançamento de informações, é um fluxo contínuo, mas algumas informações específicas, há sim um período específico. E geralmente é aquele período que a gente diz que é o mais estressante, né, para o coordenador adjunto e a sua equipe, porque é quando o curso ele vai realmente mostrar, né, todos os resultados nos últimos 4 anos. Claro que a cada ano é feita uma avaliação periódica, anual, mas o de avaliação e reavaliação de conceito é a cada 4 anos. Então é um momento que a gente acompanha os nossos coordenadores, vê o nível de estresse que eles passam, porque é uma responsabilidade muito grande, né? E eu estando dos dois lados, né, como gestor dentro da universidade e também dentro da avaliação da CAPES, então a gente tem esse feeling e vem dentro das possibilidades que são demandadas para nós, acompanhando todo esse processo de informações e alimentação da plataforma Sucupira. Bom, vamos falar então agora do macro, que é o centro, né? Justamente esse olhar que é necessário sobre tantos aspectos diferentes, e são aí 3 anos de gestão, nessa última gestão. Não, nós estamos na gestão desde novembro de 2022, não fechamos ainda o terceiro ano. Não fechou ainda o terceiro, tá certo. Sim, foi quando o professor Sandro esteve aqui. Isso, exato, isso. Ele estava encerrando em setembro de 2022. Isso. Pois bem, como é que tem sido esse momento? Até porque, se me recordo, né, da conversa que tive com o professor Sandro, ainda se vivia muito cotidianamente rescaldos de adaptação, de agendas, de disciplinas, muito em função da pandemia. Então, era ainda um momento de instabilidade. Agora, acredito que isso esteja mais consolidado. Como é que tem sido esses anos, esses 2 anos completos da nova gestão? Bom, administrar, né, uma unidade de ensino dentro da universidade é um grande desafio, independente do tamanho dessa unidade. E o CCR não é diferente. O CCR é uma unidade que envolve muitas pessoas e um espaço físico muito grande. Para vocês terem uma ideia, né, hoje nós somos 11 departamentos, nós estamos com praticamente 2.800 alunos em todos os níveis, seja graduação ou pós-graduação e pós-doutoramento. Nós temos hoje 355, né, matrículas ativas, né, de professores e servidores técnicos administrativos em educação. E, como eu disse, somos 8 programas de pós-graduação, nível mestrado e doutorado. Temos 2 cursos de especialização, tá? Um é em AD e o outro é presencial, que é a residência multidisciplinar na área da saúde, né, que é a parte da veterinária, e a residência em agroecologia, que é a modalidade EAD. Somos 7 cursos de graduação, sendo deles 1 em modalidade EAD, e tivemos aprovação e estamos em processo de criação do programa, né, de 3 cursos novos a nível de EAD. Tá? Então, é uma comunidade, né, significativa, pensando em número de pessoas e número de cursos. E a gente sempre gosta de salientar que hoje o CCR é a unidade que possui o maior número de telhados. Né? Sim. Então, hoje somos, né, em 99 telhados construídos e 2 em construção. Então, estamos praticamente com 101 telhados. Né? E isso traz uma demanda enorme de manutenção, e hoje é o principal desafio que nós temos dentro do CCR. Passamos, sim, por aquele período de retorno do momento pandêmico, e isso afetou não só o CCR, mas toda a nossa comunidade universitária. Mas hoje nós temos, sim, felizmente, né, um bom andamento das nossas atividades didáticas. Mas hoje o nosso grande desafio é essa manutenção de toda essa estrutura física, porque é uma estrutura antiga,
né, e fazer a gestão de uma estrutura antiga não é fácil, né? Então nós temos problemas um dia como hoje, um dia chuvoso, né? Já tem alguns relatos de ambientes, né, com infiltrações, e onde nós conseguimos, né, sempre dentro do recurso disponível, que não é um recurso que a gente consegue, né, resolver 100% dos nossos desafios, nós optamos, e aí respaldado também pelo nosso Conselho de Centro, optamos em iniciar as nossas obras, as nossas reformas, né, em ambientes que sejam de uso coletivo com prioridades, ou seja, salas de aula, né, porque é o principal objetivo nosso dentro É o que da, faz mais da sentido, né? Óbvio. Então, as reformas das nossas salas de aulas, as trocas e reformas dos nossos telhados, dos nossos principais prédios, como o 42, o 43, o 44, toda a reforma e impermeabilização do telhado da nossa biblioteca setorial, que era um problema crônico que existia dentro da nossa unidade, trazendo inclusive riscos, né, de perdas do nosso acervo bibliográfico. Então, são situações que nós tomamos como prioridade, vencemos essas prioridades e estamos agora indo para outras novas prioridades, novos desafios, como, né, a reforma de telhados já autorizados, inclusive, por um auditório dito Auditório Dr. Bozano, né, que se localiza nas dependências, né, do nosso hospital veterinário. Da mesma forma, né, a recuperação de todo o telhado do nosso hospital veterinário. Então, são desafios, como eu disse, estruturais, né, na questão da infraestrutura da nossa instituição, que são, como eu disse, de uso coletivo e passam a ser nossas prioridades. E, claro, sempre dentro da possibilidade, um olhar também para a questão de segurança, né, já demos a autorização, inclusive, para que se faça todo o processo de construção da central de gás do nosso prédio 42, para que a gente possa ter uma segurança dentro dos nossos laboratórios, né, principalmente os laboratórios didáticos e de pesquisa. Também tivemos, né, um cuidado muito grande em relação à valorização das pessoas que transitam e que trabalham, que estudam dentro do CCR. Estamos já na fase final, né, de entrega, né, a obra já está pronta, estamos na fase de imobiliário da sala de amamentação do CCR, que está localizada no prédio, no térreo do prédio 42. Tivemos também um grande cuidado, né, no que se trata na parte que também o CCR é uma referência dentro da universidade, na questão de inovação e empreendedorismo, né? Então, quando nós assumimos a direção, em conjunto com a nossa comunidade, decidimos criar um núcleo de inovação e empreendedorismo do CCR, como um núcleo estrutural, mas também, né, organizar uma sala para que esse núcleo pudesse efetivamente, né, se instalar, trabalhar, e juntamente com essa sala, um espaço de cowork oferecido para a nossa comunidade. Essa obra já está concluída e também já estamos na fase final para a questão do imobiliário, né, para que essa sala realmente passe a ser funcional. Então, observe que são grandes desafios que a gente assumiu e de forma paulatina, né, com muita organização, muito planejamento, sabendo utilizar de forma adequada, né, o nosso recurso público, né, a gente começa a trabalhar para atendimento a essas demandas. É importante destacar também que, embora eu tenha falado em telhados, né, eu acredito que em áreas sem telhados também, a área aberta, também eu acho que a maior área está sob responsabilidade do CCR em função dos campos e das pesquisas que são realizadas com animais que estão livres, né? Sim, estão soltos. Nós temos, né, também, eu sempre digo para os nossos colegas diretores, né, que todos os problemas e desafios que eles têm nas unidades ou irmãs, nós também temos no CCR, mas além disso nós temos as nossas áreas experimentais, onde são realizados, então, todos os trabalhos de pesquisa, ensino, extensão e inovação, né, com a parte não só animal, mas também vegetal. Então, hoje, realmente, o CCR possui uma área muito grande sob a sua responsabilidade. Passamos mais de 600 hectares, né, de responsabilidade do CCR, e o nosso desafio inicial era organizar o uso adequado dessas áreas. Então, a gente dá como um grande exemplo, né, um exemplo que foi exitoso, toda essa tratativa, a nossa área nova, que nós trabalhamos, né, com área compartilhada com grupos de pesquisa, né, de ensino, de extensão e inovação do nosso Colégio Politécnico, que após um longo período de discussão, né, ou seja, nós recebemos, né, entramos na direção em final de 2022 e já havia uma discussão prévia a respeito dessa área sem solução. Uhum. Então, em menos de um ano e meio, nós conseguimos, né, ouvindo todas as partes envolvidas, conciliando os interesses, conseguimos ainda em 2024, né, chegar a um denominador comum,
onde todos pudessem usar adequadamente a área disponível para fazer seus trabalhos de ensino, de pesquisa, de extensão e de inovação, para não só, né, ter essa possibilidade de trabalho, mas também que desse condições para os nossos acadêmicos também pudessem usufruir dessa área de uma forma, né, muito mais adequada, com muito mais qualidade. São 600 hectares, isso? Aproximadamente 600 em toda a área, né, porque nós temos uma área nova em torno de 300, mas tem outras áreas, né, que não somente a área nova. Né? Nós temos, se nós olharmos para dentro da universidade, né, nós temos, enquanto responsabilidade do CCR, áreas, né, sob nossa responsabilidade, desde a área da Madame, que é na entrada da universidade, atrás do nosso USME, como aos fundos da universidade, como atrás da área do Centro de Educação Física e Desporto, como perto do nosso hospital veterinário, ou seja, todo o entorno da universidade tem áreas que são de responsabilidade do CCR. E isso traz também um outro grande desafio, que é a questão de segurança, né? Porque são áreas limítrofes e, infelizmente, nós vemos passando por questões de invasões, né, de furtos, e isso traz um grande transtorno, né, para a nossa comunidade, porque são regiões onde são realizados experimentos, né, projetos de pesquisa, e um único animal perdido, né, ou furtado já traz um prejuízo enorme em resultados de pesquisa. Quanto mais quando se entra e se tem acesso a esses experimentos e se faz algum tipo de dano. Isso causa um prejuízo enorme. Algumas vezes, né, colocando... Inviabiliza uma pesquisa. Por água abaixo, pesquisa de 2, 3, 4, até de 10 anos. Então, isso traz uma responsabilidade muito grande para o CCR, mas é uma responsabilidade também compartilhada, porque nós temos uma questão de segurança que é responsabilidade da nossa gestão superior. Eu fiz essa pergunta com relação aos hectares, porque numa reportagem de 2019, aqui no Diário de Santa Maria, né, que é o nosso jornal local, dizia que o campus sede da UFSM tem uma área livre de cerca de 500 hectares. Então, essa que está sob responsabilidade de vocês é praticamente uma outra UFSM em termos de tamanho. Praticamente uma outra UFSM. Quer dizer, é uma área, né, que poucos têm acesso no questão de visualizar essa área, porque não são áreas onde tem, né, esse nosso complexo de prédios da parte administrativa e prédios de salas de aula. Então, são as áreas, né, que são utilizadas para desenvolvimento de pesquisa, né, que a gente tenta ter um acesso mais restrito justamente para evitar, né, essa interferência dentro das nossas pesquisas. E, bom, já então, indo um pouco para esse lado das pesquisas e do que é produzido dentro do CCR, uma coisa que é sempre destaque são os laboratórios. E, em especial, os laboratórios que vão para além da parte didática, mas prestam algum tipo de assessoria à comunidade. E alguns, inclusive, também com projeção internacional. Né? Se puder falar um pouquinho. Nós temos laboratórios que são, né, referências, como tu disse, né, não só a nível, né, nacional, mas a nível internacional, de diversas áreas. Podemos destacar os laboratórios que lidam com a parte, né, de solos, né, os laboratórios da área de ciência e tecnologia de alimentos, que, além da questão, né, didática e de pesquisa, desenvolve, inclusive, equipamentos, né, para ser aplicadas dentro da área da ciência e tecnologia de alimentos, laboratórios de pós-colheita, que é uma referência também a nível nacional, os nossos laboratórios na área da animal, de virologia, laboratórios na área da florestal, ou seja, nós temos diversos laboratórios que são referências, né, para a nossa comunidade, né, como prestadores de serviço, mas também são referências na área da pesquisa, porque não somente fazem prestação de serviço, mas também, né, o foco principal é realmente a pesquisa, é viabilizar pesquisas, né, dentro da fronteira do conhecimento para, né, possibilitar, né, esse avanço. E o grande reflexo de ter esses laboratórios com esse tipo de visão e de aparelhagem que permita esse nível de profundidade, de investigação, isso se reflete diretamente nos conceitos dos programas de pós-graduação. Então, como eu disse, é uma linha, né, que está unida se você tem laboratórios de qualidade, estruturas de qualidade, né, professores e pesquisadores altamente capacitados, obviamente, né, todo esse complexo vai trabalhar em função da pesquisa e isso tem um reflexo diretamente, né, nos programas de pós-graduação com esses níveis que nós apresentamos. Nós temos alguns grandes parceiros que são autores ali junto da editora da UFSM.
os nossos best-sellers, né? Entre vários estão os do CCR, de Virologia Veterinária, o professor Eduardo Furtado Flores. Ele também lançou ano passado conosco um livro de tópicos em epidemiologia, que também já está muito bem divulgado. Temos de vários autores que é sobre máquinas agrícolas, manutenção de máquinas agrícolas. Então, são livros que nós percebemos que têm um conhecimento muito consolidado no sentido de que são facilmente adotados por outras instituições como referência de base nos seus ensinamentos. Então, eles são colocados como algo, enfim, leva o nome da instituição, né, para todo o Brasil. Eu digo que esses professores, esses colegas, são grandes embaixadores da universidade, né, e do próprio CCR. E a gente se orgulha muito, né, e para destacar, né, alguns desses nomes que tu citaste são pesquisadores que têm um reconhecimento a nível estadual e nacional, internacional, que são, né, pessoas que já foram premiadas, né, em função de toda a sua carreira, né? E isso traz para nós, né, um orgulho muito grande, que, como eu disse, né, são os grandes embaixadores, mostram realmente o nível de qualidade que não só o CCR, mas o UFSM apresenta. Eu gostaria também de destacar que não acaba sendo um professor que está sempre junto conosco também, o professor Bernardo Baldiceroto, que trabalha com a parte de fisiologia dos peixes, né? Isso. Acaba sendo também entrando junto como uma área afim, né? Junto dessas, embora a formação dele seja de oceanografia, enfim, a parte biológica, mas nós temos esses carros-chefe que fazem com que nós já cheguemos com esses títulos em alguns locais e já sejamos questionados. Mas não acredito que vocês não trouxeram mais de tal título. Então, é sempre uma parceria muito profícua, né? Perfeito. Bom, dando continuidade, então, sobre essa gestão, o que se espera em termos de CCR? Porque nós sabemos que é sempre desejável que exista um planejamento, né, independente de gestores que vão e vêm, enfim. O que tem sido o fio condutor do teu olhar sobre a gestão? O que tu percebe que recebeu de outros? E o que planeja para uma sequência? Bom, como eu disse, o CCR é uma unidade dentro da universidade muito grande, tanto pelo seu quantitativo de pessoas, né, como também de área física e estrutura física que nós temos como responsabilidade de cuidar. Quando eu assumi a direção do CCR, eu tinha, junto com a professora Fernanda, algumas premissas e venho mantendo. Primeiro, um olhar muito afetuoso e, principalmente, um respeito muito grande às pessoas que fazem o CCR. Né? Então, nós tentamos e estamos conseguindo, né, trazer essa visão muito mais humana e humanística para dentro da nossa unidade, porque o CCR é tido algumas vezes por ser uma unidade muito dura, muito bruta, né? E a gente entende que não, né? Que nós temos sim uma característica, né, mais ligada à área do campo, à área rural, porque é a unidade, né, da nossa universidade que trabalha e que luta e que, enfim, dá toda essa condição, né, de capacitação e formação para os nossos alunos, mas nem por isso a gente pode deixar de entender, né, que nós estamos lidando com pessoas, a formação de pessoas, formação de futuros profissionais que também vão exercer sua profissão lidando com pessoas, lidando com o nosso meio ambiente. Então, a gente tem, né, como premissa essa questão desse olhar, né, mais carinhoso e mais humano para a nossa comunidade. Entendemos, sim, que a universidade, que é também um reflexo da nossa comunidade, vem passando por um processo, né, de saúde mental, né, que isso praticamente diariamente a gente escuta e presencia situações, né, que as pessoas vêm relatando ou vêm com diagnósticos, né, de algum problema de saúde mental. Em função disso, nós, dentro da unidade, criamos que nós chamamos de um projeto saúde integral, né, com esse olhar
né, de acolhimento, uma primeira escuta, uma escuta individualizada, né, acompanhado por pedagogos e por psicólogos, para que... Só, desculpe lhe interromper, mas focado para os servidores, os técnicos ou para os alunos? Para toda a comunidade, para toda a comunidade em geral. Esse projeto ele foi aprovado no primeiro semestre de 2024, entrou em funcionamento no segundo semestre de 2024 e já tem alguns resultados muito interessantes. Não no quantitativo, porque quando a gente teve a primeira reunião a respeito desse projeto, eu disse, espero que esse projeto não tenha necessidade de dar continuidade na nossa unidade, porque vai refletir, obviamente, numa condição de uma saúde mental né, debilitada, ou enfim, né, da nossa comunidade. Mas já temos alguns relatos né, do êxito desse acolhimento e dessa escuta individualizada dentro da nossa unidade. E ele está aberto a toda a nossa comunidade, não só do CCR, mas também para o CCR. Então, dentro dessa visão né, mais humana e mais carinhosa, esse acolhimento que nós né, estamos conseguindo dar para a nossa comunidade do centro. Obviamente, o grande desafio nosso, como eu disse anteriormente, é a recuperação e manutenção da nossa infraestrutura, né, seja a infraestrutura de prédio, seja a nossa infraestrutura né, dessas áreas de campo e de pesquisa que nós temos. E, obviamente, é dar também sempre as plenas condições para que o nosso aluno tenha uma sala de aula adequada, né, tenha os seus espaços adequados de convivência, que nós estamos ainda trabalhando, conseguindo, né, aos poucos, achar esse espaço adequado dentro da nossa unidade para que possa ser utilizado para os alunos dessa forma e fazer com que os nossos professores, os nossos servidores tenham, como eu digo, né, a vontade né, e o amor realmente de vir trabalhar na nossa universidade dentro do nosso CCR. Eu acho importante, vou retomar um pouco esse tema da parte mais psicológica, enfim, de um atendimento, de um acolhimento, que eu percebo isso, em alguns momentos já foi conversado, enfim, dentro lá da editora, em função de termos bolsistas e outras pessoas, nós temos o hospital veterinário, né, que ele fica sob responsabilidade do CCR, que é uma estrutura imensa. Aí a questão existe um perfil que se aproxima do CCR, por exemplo, no trato com os animais, e que se depara, isso acaba em algum momento se transformando em alguma espécie de crise pessoal no contato com a realidade né, dos alunos, em que lidar com os animais de uma forma que talvez não seja, que seja um pouco distante daquela do pet ou de alguma coisa assim, é uma forma talvez mais crua de lidar com o animal. Isso gera algum tipo de desconforto dentro de alguma parcela das turmas? Olha, eu te confesso, Jéssica, que não chegou a nível de direção nenhum relato nesse sentido. Eu acredito que inclusive, né, isso é uma visão que eu tenho, posso obviamente estar enganado, né, mas eu acho que é inclusive o contrário. Né? Os nossos acadêmicos, né, por lidar com a parte rural, com a parte de campo... Muitos vêm do campo. Né? Né? Muitos vêm, são oriundos né, de famílias né, produtoras. Eu acredito que até uma forma de você ter uma interação maior né, com os animais, com o meio ambiente. Isso talvez seja até uma forma de uma terapia. Né? De você ter essa, como a gente diz, né, no CCR, ter o pé no chão né, e a mão no barro. Isso eu acho que é até uma forma de terapia que evita né, ou minimiza alguns problemas de saúde mental. Às vezes as pessoas falam, né, como tu mesmo relatou, que existe talvez uma frieza. Eu entendo que vocês, assim como o CCNE, que alguém pode pensar, mas está lidando com números, cálculos, mas justamente são os centros que estão mais em contato com a natureza na sua origem, né? Sim. Então, claro que vai ter o momento ali de fazer o projeto, de olhar com algum distanciamento, de trazer a inovação na parte, enfim, do maquinário. Mas, para tudo isso, vocês precisam estar lá no cotidiano, inseridos né, no meio ambiente. Indo a campo, exatamente, literalmente indo a campo. Então, é uma coisa, essa coisa de se sujar, né, de voltar com... Agora, por exemplo, na chuva, né? Faça chuva ou faça sol. Quer dizer, vocês precisam estar lá no momento em que a natureza está demandando dentro do ciclo dela, do tempo dela. Sim, sim. Né? Essa é uma particularidade nossa, da nossa área. Né? Nós lidamos né, diretamente com
com o campo a céu aberto, como diz, o meu escritório é a céu aberto, né? Porque é onde a gente trabalha. E, como eu disse, se nós pegarmos, né, fazemos um paralelo no momento que nós estávamos durante a pandemia, né, de forma reclusa, dentro de casa, olha a falta que fez, né, esse contato, né, com o meio ambiente. E muitos procuravam, né, espaços abertos, né, até dentro da nossa própria universidade, para que pudessem, né, ter aquela sensação de liberdade, aquele contato direto, né, com o meio ambiente. Então, por isso que eu acredito, né, que esse perfil e essa característica dos nossos cursos traz, inclusive, essa situação de maior bem-estar. Claro que existe, sim, né, a gente não pode se furtar a dizer, também dentro do CCR, nos nossos acadêmicos, os nossos professores e servidores, há também questões de saúde mental, mas acredito que não seja pela característica das nossas áreas, dos nossos cursos que isso vem acontecendo. São outras situações que acabam trazendo esse adoecimento para a nossa universidade. Sim, com certeza. Essa foi uma dúvida, enfim, honesta, uma curiosidade, porque em outros centros, em outras entrevistas que fizemos aqui, acaba que o assunto de choque com a realidade, em alguns momentos, faz com que alguns estudantes repensem, porque estavam acostumados ou com uma ideia preconcebida do que aconteceria na sua realidade. Mas eu entendo que, dada a característica do CCR, não existe um momento de disrupção em que agora, a partir do último semestre, é que a pessoa vai entrar nessa realidade. Ela já está desde o início. Já está desde o início, né? Isso. Então, existe essa peculiaridade. Perfeito. Existe, claro que, né? Porque os nossos cursos também, né, nos seus primeiros semestres, têm aquelas disciplinas, né, mais da área dura, como nós chamamos, né, que são as matemáticas, as físicas, as químicas, biologia, né, que são as disciplinas básicas para que depois ele possa entrar nas profissionalizantes. Mas os nossos cursos, já desde o primeiro semestre, eles estão sim já envolvidos em disciplinas, né, que não só na parte teórica, mas também na parte prática, militam e trabalham dentro desse ambiente, né, rural, desse nosso grande campo experimental, que são as áreas de campo. Claro. Bom, vamos falar então sobre inovação, já que foi um tema que uma palavra-chave que a gente trouxe bastante aqui. Dentro desse cenário que vem se apresentando cada vez mais automatizado, cada vez mais aliado com tecnologias, como é que essas informações têm chegado no CCR, talvez com parcerias, com financiamento público-privado, como é que vocês têm encarado? Porque são coisas que demandam muito investimento também, né? Como nós já dissemos, né, quando nós também assumimos, nós enxergamos que o CCR é um grande celeiro de ideias, né, dentro de novas tecnologias e novos processos que envolvem a área rural. Nós temos grandes exemplos que a gente pode fazer esse paralelo tranquilamente, que hoje praticamente 80% das empresas incubadas na nossa incubadora têm relação com água, né? Não que sejam, né, de responsabilidade de agrônomos ou veterinários, mas que tenha sim uma ação dentro da área das ciências agrárias. Então o CCR sempre foi esse grande celeiro. E sendo esse grande celeiro de ideias e tendo laboratórios de excelência, passa a ser também uma grande vitrine, né, para esse tipo de parceria público e privado. Então nós temos grandes investimentos, sim, dentro do Centro de Ciências Rurais, de grandes empresas nacionais e multinacionais para desenvolvimento de pesquisas, no sentido de desenvolver processos, desenvolver produtos patenteáveis. E é com muito orgulho que nós falamos que a primeira patente gerando royalty para a universidade é oriunda do CCR, que foi o sistema Irriga, né, ainda, né, no século passado, e fomos um dos pioneiros, então, dentro da universidade, nesse sistema, né, não só, né, de desenvolvimento de patentes, mas também de transferência de tecnologia, no sistema de transferência de know-how para as empresas. Então, nós continuamos, né, com essa visão, né, que é uma área muito importante, porque hoje passa a ser, né, um dos grandes pilares da nossa universidade, não somente ensino, pesquisa e extensão, mas também a parte de inovação. E isso traz, né, mais uma vez, a grande visibilidade para o nosso CCR, né? Porque não adianta, como a gente diz, né, você desenvolver novas tecnologias e essa tecnologia ela ser engavetada ou ser simplesmente, né, publicada dentro de um periódico nacional ou internacional e não gerar realmente o desenvolvimento no campo, não mudar a realidade do homem do campo.
Então, é por isso que a gente tem essa visão dessa importância da inovação, né, de se colocar realmente em prática em prol da mudança, né, do perfil ou desse sistema produtivo na área rural, das nossas tecnologias, dos nossos resultados que são desenvolvidos dentro do CCR. E dentro da tua experiência, enfim, até que ponto vocês conseguem observar, dentro de um ciclo de quanto tempo, mais ou menos, em que uma tecnologia seja desenvolvida dentro da instituição e ela esteja, de fato, sendo aplicada no campo vida real? Uhum. Não existe, vamos assim dizer, uma comparação, porque são áreas completamente diferentes, né? A gente tem que entender que existem duas formas majoritárias, né, desse tipo de processo. Uma que é demandado pela comunidade, por uma empresa, e outra ela é de forma espontânea, né, trabalhada dentro da instituição, dentro de um grupo de pesquisa. Então, eu entendo que existem essas duas grandes formas, né, de se ter, né, a demanda dentro da universidade, dentro dessa área de pesquisa e inovação. Então, não existe, né, no meu entendimento, assim, uma média de tempo, né? Existem processos que são, né, mais céleres e aqueles processos que são mais morosos. Até porque muitas vezes eles são levados em parte, né? Essas aplicabilidades. Sim. Elas... É uma transferência, mas não é uma transferência de know-how 100%. Né? Claro que a gente vem passando hoje por uma questão de um mundo digital muito mais presente, isso não é diferente dentro da área das agrárias. Então, são sistemas que, obviamente, eles têm um ritmo diferenciado, muito mais célere, né, para essa questão de mudanças de tecnologias, indo para um sistema, né, digital muito mais presente dentro da área das ciências agrárias, e outros processos que são mais lentos, né, como desenvolvimento de produtos, né, que a gente enxerga, né, quando eu digo produtos, não só o produto, né, que vai ser aplicado, mas até de equipamentos, que aí tudo demanda, né, uma pesquisa um pouco mais aprofundada, por desenvolvimento até de peças, por que não? Porque há poucos dias fui fazer uma visita no laboratório de ciência e tecnologia de alimentos, que eles estão desenvolvendo um equipamento. Né? Então, isso demanda, né, todo um projeto mais estruturado no sentido, né, de um levantamento, de um desenho, e chegando ao ponto da própria fabricação, né, desse equipamento como protótipo. Então, são processos que têm um ritmo um pouco diferente de um processo simplesmente de desenvolvimento de um software que vai ser aplicado num implemento agrícola ou numa máquina agrícola. E dada a complexidade desses projetos, como é que são viabilizados dentro... Porque entendemos que tudo depende de financiamento, tudo, né, a verba facilita o trânsito dessas informações. Mas nem tudo pode ser resolvido dessa forma dentro da instituição. Como é que são viabilizadas essas transdisciplinaridades aqui, como, por exemplo, né, o exemplo citado aí de criar uma peça, o diálogo com os centros, enfim. Essa interação, ela ocorre em cima, né, do grupo de pesquisa e da rede de pesquisa do próprio pesquisador. Né? Os projetos, todos os projetos, né, não só no CCR, mas em toda a universidade, eles seguem um determinado fluxo para seu registro, né, passando por diversas instâncias até realmente serem efetivamente registrados. E esses projetos, eles demandam contratação de fundações, porque envolvem a transferência de recursos para dentro da universidade, recursos financeiros, e nós sabemos que esse tipo de recurso só pode ter acesso dentro da universidade mediante um registro de um projeto, né, dentro de uma das fundações no quais a UFSM tem parceria. E, obviamente, né, essa questão de múltiplas áreas do conhecimento trabalhando em cima de um único projeto, como eu disse, é em cima da rede, né, de interação que cada pesquisador, né, desenvolve dentro do seu grupo. E, claro, né, quando existe uma demanda, como eu disse, uma demanda que vem de fora da instituição, essa demanda já é previamente, né, avaliada, estudada e também conectada com os nossos pesquisadores, não só do CCR, mas daquelas outras unidades que têm algum tipo de relação conosco, né? E também com as empresas, porque as empresas que demandam também trazem o seu know-how de conhecimento para dentro da universidade. Sim, são várias equipes multidisciplinares, né, ao fim e ao cabo, porque outros grupos de pesquisa, por exemplo, né, para continuar no exemplo de maquinário, pode-se ter alguém do CETISM, ou do próprio Centro de Tecnologia, ou talvez do desenho industrial, que vão vão colaborar nessa rede, de forma que existam diferentes projetos, né, mini projetos, que vão compor um projeto maior.
Isso também é uma característica muito interessante do CCR, né? Nós temos grandes parceiros, não só, né, nessas unidades que tu disseste, mas nós temos parceiros também dentro das unidades de Palmeira das Missões, Frederico Westphalen, né, própria Cachoeira do Sul, que existe o curso de engenharia, né, agrícola lá, o Colégio Politécnico. Então, são locais onde existem professores e servidores técnico-administrativos que têm uma relação muito íntima com os projetos desenvolvidos no CCR. E, da mesma forma, o CCR também tem participação em projetos junto com outros professores em outras unidades. Eu digo que é uma via de mão dupla, né? Claro. E a gente está indo aqui para os nossos 10 minutinhos finais. Deixo aberto para, se alguma coisa que eu não perguntei, que o senhor acha que é importante destacar, colocar alguma outra informação que possa ser interessante para a nossa comunidade, fique à vontade. Tá bom, obrigado. Não, a gente quer dizer que, para todos que nos escutam, né, que a universidade ela é grande, né, pela força e pelo comprometimento das pessoas que aqui trabalham, as pessoas que aqui passam, e o CCR não é diferente disso. Nós temos, né, um grande compromisso, né, com o nosso centro de trabalharmos juntos, né, em prol de um crescimento, né, conjunto da nossa unidade. Isso também vai se refletir no crescimento da nossa instituição. E eu venho, né, junto com a professora Fernanda, né, a nossa vice-diretora, trabalhando nesse sentido, né, trabalhando de uma forma muito mais próxima, com as portas sempre abertas da direção para ouvir as demandas. Óbvio que nem sempre, quando nós estamos em nível de gestão, nós conseguimos ajudar de imediato, né, e resolver as demandas que são colocadas para nós, mas sempre da maneira do possível a gente vem trabalhando, né, nesse atendimento e tentando, né, fazer o grande elo de ligação da nossa comunidade com a universidade, da nossa comunidade com o público externo. Eu digo que se nós estamos aqui é para dar condições, né, para que toda essa conexão realmente seja o mais eficiente possível. E, como a gente sempre diz, né, nós vamos trabalhando dentro das nossas condições, principalmente condições orçamentárias, e isso não é, né, uma exclusividade só da nossa unidade, a instituição passa, de uma forma geral, por essas situações, e é dentro desse tipo de situação que nós temos que ter o bom planejamento e uma boa organização, né? Como trabalhar de forma organizada, né, respeitando, né, as pessoas, né, usando da melhor forma possível o recurso público que é destinado a nós e sempre tentando valorizar todos e todas que trabalham e que estão no nosso dia a dia dentro do CCR. Então, é dessa forma que a gente vem trabalhando, né, como eu digo, com uma escuta realmente ativa, né, tentando resolver os problemas quando eles existem e tentando, obviamente, né, sensibilizar as pessoas para o bem comum do nosso centro e da nossa universidade. É interessante que a gente percebe que existe um crescente, por um lado, de produção, que é necessário, a própria manutenção da infraestrutura, porque se nós temos mais alunos, mais infraestrutura, mais investimento que é necessário. Sim, sim. Não existe como ser de outra forma. Ao mesmo tempo, em termos de recursos públicos, sempre existe um achatamento na proporcionalidade. Cada vez mais escasso. Exato. Talvez em um número bruto possa se entender que até existiu um aumento, mas aí se a gente vai fazer a fração entre o investimento que é necessário e o valor que foi destinado, quer dizer, frente àquilo que está sendo produzido, aquela razão ali, ela acaba sendo menor do que a do ano anterior. É verdade. Então, já que tu tocou nessa parte da gestão financeira, como equalizar com saídas criativas? Como é que vocês têm feito? Olha, não é fácil, não é simples, não é fácil. Alguns dizem assim, o CCR é o centro rico, né, que ganha mais recursos. Então, que o R, essa é uma brincadeira que o R não é de rurais, é de rico. A gente sempre escuta, né? Eu falei, olha, mas é uma riqueza que não é tão grande assim, né? Realmente, nós somos hoje, né, a segunda unidade que mais recebe, né, um quantitativo de orçamento da instituição, mas eu digo, né, se destinassem o dobro desse recurso para o CCR, ainda me faltaria recursos para trabalhar dentro da nossa unidade, porque a demanda é muito grande, né? E é bem como tu disseste, né? Se você pensa em qualidade, tu tem que ter investimento. E a palavra é essa, né? Isso não é custo, isso é investir, né? Para você ter laboratórios decentes, você ter espaços de salas de aulas adequados, para você ter uma área experimental adequada, você ter equipamentos adequados. E, infelizmente, a gente vem passando, né,
por momentos, né, de sucateamento dos nossos equipamentos, dos nossos ambientes. E, como eu disse, dentro desses momentos de crise, de recursos escassos, nós temos que priorizar. Então, a prioridade hoje realmente ainda é e vai ser esses ambientes coletivos, né? A gente vem também tratando de uma forma muito tranquila a questão dessa aplicação. Nós temos, né, anualmente dentro do CCR as decisões sendo tomadas a nível de conselho. Obviamente que a direção leva, né, o que enxerga e o que entende como prioridades para aquele ano, em cima do recurso que vem disponibilizado para nós, mas a decisão sempre cabe ao nosso conselho de centro. E sempre tentando estimular, né, esse tipo de projeto, né, com parcerias público-privadas. Tá? Porque a gente entende que também é uma das grandes vertentes dentro da universidade, porque se estamos aqui também é para fazer esse tipo de parceria, desenvolver, né, não só, né, equipamentos, mas processos, enfim, que nos permitam melhorar essa condição da nossa instituição e da nossa comunidade. E essas parcerias, obviamente, acabam em alguns momentos desonerando, né, a própria universidade e o próprio CCR. Nós temos grupos de pesquisa que são quase que autossuficientes dentro do nosso CCR. Então, são pessoas e grupos de pesquisa, né, e laboratórios que trabalham, né, que geram seu próprio recurso, administram muito bem o seu próprio recurso e acabam desonerando, né, o nosso orçamento interno do CCR. E aí nós conseguimos fazer toda uma reorganização da aplicação desse recurso, mais uma vez, como eu disse, em situações que envolvem o coletivo e dentro das nossas prioridades elencadas a cada ano. É importante destacar essa autonomia, né, das unidades, enfim, e até do indivíduo, professor, aluno, enfim, no seu grupo, para que essas iniciativas possam gerar essa irrigação, até para usar um termo da área, porque é necessário que exista, eu acho que ninguém dentro da instituição melhor do que o coordenador do seu grupo de pesquisa, enfim, para identificar o que é o tipo de material. Às vezes nós sabemos que, uma pesquisa, um mestrado ali, 2 anos, isso pode passar muito rápido. Sim. Entre as burocracias que são necessárias para que a instituição consiga alocar ou ver fornecedores, enfim. E dentro da própria rede desses indivíduos, né, a rede de contato dessas pessoas, é possível fazer com que haja resultados mais efetivos, mais eficientes, a verba aplicada de uma forma mais adequada e parcerias que permitem essa agilidade, né? Então, é importante destacar que nem sempre, ou na maioria das vezes, ficar aguardando que exista uma figura, né? Embora o diretor esteja, né, a direção esteja muito mais, às vezes, como um grande maestro dessas variáveis todas, né? Mas essas iniciativas mais micro é que muitas vezes fazem com que aquilo que está ao alcance da pessoa seja mais facilmente resolvível, né? Nós entendemos, né, que qualquer, né, sugestão, qualquer demanda é muito bem-vinda, mas essas iniciativas elas têm que ser estimuladas, né? E enquanto gestão, nós temos que trabalhar da forma, como tu bem disse, né, agilizar, né, para agilizar os nossos processos, agilizar a nossa burocracia, porque nós não podemos, né, ter empecilhos que travem, né, todo o processo, inclusive processos desde o registro de um projeto até a captação de recursos e uso desse recurso. As nossas pesquisas elas são muito dinâmicas e o pesquisador, o nosso professor, o nosso estudante, ele tem que ter, né, sim, controle, né, porque isso, obviamente, é exigido por força de lei, mas ele não pode se envolver num nível de burocracia tão grande, porque ele tem que focar a força dele realmente dentro da área de estudo, da pesquisa que ele está desenvolvendo. Então, é dessa forma que a gente vem, né, tentando, dentro do CCR, administrar o nosso centro, para que ele continue sendo toda essa potência que, como a gente já tinha dito anteriormente. Professor Alessandro, muito obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos o convite, esse espaço, né, no programa, a todos os ouvintes da nossa rádio UniFM, e estamos sempre à disposição, né, e trabalhando em prol da nossa universidade e do nosso Centro de Ciências Rurais. Muito obrigado. Nós que agradecemos, e um recadinho final aqui, nós temos um espaço cultural da editora da UFSM,
você que entra pelo arco ali da universidade, a nossa entrada principal, à esquerda nós temos um espaço nobre, né? Afinal de contas, está ali junto do arco, dando boas-vindas para os nossos visitantes, que é o espaço cultural da editora da UFSM. Ele, a partir de hoje, ele está disponível para agendamento, obviamente que de forma gratuita, ali no na nossa plataforma de agendamentos da instituição. É um mini auditório com 20 lugares, tem espaço para exposições, espaço para projeção. Então, você que quer fazer o lançamento do seu livro, mas não só, né, não apenas com atividades que sejam mais diretamente correlatas com a editora da UFSM, mas a sua exposição, um clube de leitura, fique muito à vontade, seja muito bem-vindo para usar o nosso espaço cultural. Ele está disponível para agendamento no portal de agendamento aqui da instituição, e você faz o seu login, usa o login e senha como se fosse para fazer a reserva de qualquer outra sala, de qualquer outro dos anfiteatros que nós temos disponíveis na instituição. Agora tem lá também o espaço cultural da editora da UFSM. Sejam bem-vindos para fazer fazer uso desse espaço que é seu também. Muito obrigada. Eu sou Jéssica Dalcin. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.